Boa tarde, pessoal. Vocês estão conseguindo nos ver e nos ouvir? Sim, todo mundo. Boa tarde. Boa tarde. Bastante gente hoje. Nós demoramos um pouquinho para iniciar, porque não para de chegar. Toda hora alguém fazendo login, então nós estávamos aguardando um pouquinho. Então tá certo. Hoje nós vamos dar início ao segundo dia do webinar sobre LGPD. Hoje é um assunto assim mais direto, mais assertivo. Nós vamos direto para a prática, como implementar na empresa. Nós vamos tentar nos manter no horário hoje, que no primeiro dia tinha tanto para se falar. Recarregue a página. O Bruno está sem som. Tá certo. Nós tínhamos tanto para falar no primeiro dia e tivemos muitas perguntas também, nos surpreendeu bastante, foi bem legal a participação de vocês. Então, nós nos passamos um pouco do horário. Hoje nós vamos tentar nos manter dentro dos 20 minutos de fala e 20 minutos tirando a dúvida de vocês, tá? Primeiro eu vou me apresentar de novo. Eu sou Vitória Bernardi, eu sou advogada aqui na Russell Bedford. Eu coordeno essa parte de direito digital, compliance, com o foco na LGPD. Aqui comigo hoje está Guilherme Carleto, ele é consultor de processos gerenciais e ele que está me auxiliando principalmente nessa primeira fase do processo, que depois nós vamos falar melhor, que é entender os processos das empresas, entender o rastro dos dados, todo o mapa dos dados dentro da empresa para conseguir entender as vulnerabilidades. Isso. Vamos lá. Apresentar um pouquinho para vocês. Vocês já viram isso, passar por cima só. Nós somos uma empresa de auditoria britânica, 15ª maior no ranking global de empresas de auditoria. Nós estamos muito forte no Brasil, temos sócios e sedes nas principais capitais do Brasil. Executamos serviços nas mais variadas áreas de negócio. Deixa eu ver. Membro da Russell Bedford Internacional. Vamos passando agora para a parte da LGPD. O que a gente vai tratar hoje? É bem a implementação, é a prática, é como fazer. Vamos sair da parte da teoria, porque a teoria a gente já vê muito, né? A internet hoje em dia está bombando de informações e teorias, teses e as pessoas pensando como fazer, tá? E nós vamos agora fazer uma análise da prática, do passo a passo, o que é necessário dentro de um modelo criado por nós, tá? Cada empresa tem seu modo de trabalhar isso, esse é o modelo que nós criamos. E daí vem essa perguntinha, tem fórmula mágica? Por quê? Porque assim, nós entendemos que não tem, cada empresa é uma empresa e existem diversas formas de estar em conformidade com a lei. Cada empresa, cada gestor vai ter que analisar quais são os seus processos e quais são as suas necessidades, e a partir daí criar as soluções necessárias. Como nós já comentamos no primeiro dia, não é um serviço de uma área só, não é um serviço que um advogado sozinho vai conseguir executar na sua complenitude, assim como a TI sozinha não vai conseguir alcançar todas as necessidades da empresa. É muito importante o trabalho conjunto, jurídico, TI e processos, tá? Eu vejo poucas pessoas falando sobre processos. O profissional de gerenciamento de processos, ele é muito importante para a execução, e eu vejo pouco por aí
nos profissionais que estão oferecendo esse serviço, tá? Por isso que eu entendo que a Russell tem esse diferencial na concepção, na forma de prestar esse serviço, porque a gente tem profissionais de todas essas áreas atuando junto, não são externos, não são parceiros, nós trabalhamos em sintonia realmente. A TI, nós não vamos focar nesse dia agora, porque semana que vem, na quinta que vem, já fica um lembrete para vocês participarem. No dia 10/10, nós vamos ter um dia só para TI. Hoje, semana passada foi mais focada assim, no jurídico, hoje eu trouxe o Guilherme de processos e semana que vem vai ser a TI. Então, hoje nós vamos tratar mais do passo a passo, como fazer. Vamos ver. E o que fazer? Deixa eu dar uma olhada que o pessoal está comentando bastante aqui. Rogério Garrido perguntou, iremos receber algum material? Rogério, nós vamos enviar no final. Não sei se tu participou no primeiro dia. Quem participou é para ter recebido o PDF no seu e-mail. E no final desse é a mesma coisa. Nós vamos enviar o PDF para vocês também. E quem não recebeu, no final eu vou mostrar o meu e-mail. Vocês me encaminham o e-mail que eu encaminho para vocês. Não tem problema. Opa! Aqui. Então tá. O que fazer? O que é necessário fazer para implementar? Nós dividimos inicialmente em 3 fases. É o assessment, que é o diagnóstico. Nós vamos entrar na empresa e entender a situação de vocês. E no final, o entregável é um relatório que demonstra a situação atual da empresa e sugestiona as melhorias necessárias. Quais lacunas devem ser preenchidas. Se parte para a segunda fase, que é a implementação, que é exatamente hands-on, colocar a mão na massa e implementar e preencher essas lacunas identificadas no diagnóstico. Depois existe um acompanhamento, porque como a gente sabe, uma empresa é um organismo vivo. Os funcionários mudam, os processos mudam, a empresa cresce. É necessário esse acompanhamento, é necessário que a empresa ela cresça, ela se desenvolva com essa mentalidade de manter a segurança, de seguir todas as políticas que foram até ali criadas e criar novas políticas quando necessário. Vladimir perguntou, irão disponibilizar as apresentações? Sim, foi o que a gente falou antes, já, né? Vai ser enviado por e-mail um material que vai ser utilizado aqui. Isso, Vladimir, como eu comentei antes, a gente vai mandar por e-mail, assim como nós enviamos a primeira. Além disso, para quem perdeu o primeiro dia, é importante falar isso, ele foi gravado e está disponível nas nossas redes sociais, tem o link, no YouTube, no nosso Russell Bedford, vocês encontram. Depois, no final, eu posso encaminhar para vocês também, porque todas as sessões elas são gravadas e ficam à disposição para quem quiser ouvir novamente ou para quem perdeu alguma parte. Vamos lá, modelo de trabalho. Como eu comentei, esse é um modelo que nós criamos. Eu já falei um pouquinho sobre isso no primeiro dia. Inicialmente, a gente vê muito no mercado, o trabalho está sendo apresentado de uma forma, geralmente, um pacote fechado. Nós implementamos LGPD na sua empresa. Nós notamos isso, que era assim que as pessoas estavam vendendo esse serviço. O que acontece? Conversando com os nossos clientes em reuniões, nós notamos que isso não estava satisfazendo os clientes. Alguns já tinham uma parte implementada por algum outro motivo, por já estar de acordo com a GDPR, ou porque, enfim, tem política, tem um setor de compliance forte na empresa. Nós notamos que o pacote fechado não estava sendo bem recebido. Então, nós dividimos em módulos, assim o cliente consegue visualizar o que a gente vai efetivamente fazer na empresa, o que é necessário fazer, e o que não é necessário se corta fora, não se precisa tocar no assunto, no que a empresa já tem, no que ela não quer mexer por algum motivo.
Então, nós dividimos assim, agora vamos entrar um por um. O módulo 1, que é o assessment, que é o diagnóstico. Essa é a primeira fase, é uma das mais importantes para a gente entender. Não importa se a empresa está começando do zero, ela já tem parte do caminho andado. O assessment é importante para a gente entender a situação da empresa. Nós iniciamos fazendo entrevistas pessoais em cada uma das áreas. Isso é importante, pessoal, para mapear os processos, para entender quando que o dado entra na empresa, quais dados que entram, se eles devem realmente entrar ou se está sendo pedido dados desnecessários, porque isso a lei proíbe. Vocês têm que pedir exatamente o que vocês precisam e pelo tempo que vocês precisam, tendo um controle para poder excluir ou alterar a qualquer momento. Então, vocês têm que saber aonde estão os dados, quais são os dados, para que eles estão sendo usados, se eles estão sendo repassados para outras empresas, para terceiras, enfim, fazer esse mapeamento. Por que a gente faz entrevistas pessoais? Porque às vezes a gente acha que sabe o que está acontecendo, a gente acha que sabe a situação da empresa, mas a gente não sabe, tá? É bem comum a gente conversar com o gestor, com a parte, ou olhar os processos que já estão mapeados na teoria, e depois ir conversar com a base, ir conversar com os funcionários de verdade, e perceber que no dia a dia não é daquele modo que funciona. No dia a dia as coisas não seguem o que deveriam. Então é importante essa parte. O Guilherme, ele que está fazendo essas entrevistas aqui, eu não sei se tu quer comentar um pouquinho como funcionam as entrevistas. A gente tem feito entrevistas, a gente criou uma base de perguntas que fazem a gente direcionar um pouco mais as entrevistas para o resultado que a gente está buscando, né? Elas não são bem estruturadas. A gente usa uma semi-estruturada, né? Elas deixa com que as respostas fluam de uma maneira mais fácil e tal, com o entrevistado. Feito dessa maneira, a gente consegue também entender um pouco da cultura da empresa, dos costumes que o funcionário tem de tratar não só os dados, como outros tipos de situações dentro da empresa. Então, a entrevista acaba nos dando toda a base para desenvolver o restante do assessment, né? De todo o diagnóstico que é feito dentro da empresa. Então, a gente consegue mapear tanto o ciclo de vida dos dados, como que funcionam os dados, como que é a cultura da empresa, como que os funcionários estão acostumados a lidar com situações e com os dados. E como a gente comentou antes, a cultura é muito importante, porque por mais que tu inclua softwares, tu crie barreiras na TI, por exemplo, a pessoa, o profissional, ele tem que ser íntegro também e tu tem que treinar ele para ter essa cultura de proteger os dados, de entender que essa proteção que a gente está implementando não é uma besteira, não é desnecessário, que ele tem que realmente seguir, até porque são os dados dele também, como profissional. O RH, por exemplo, tem os dados de todos os profissionais da empresa. O RH também tem que seguir essa proteção para a segurança do próprio profissional. Então, a gente tenta entender qual a cultura da empresa, como que eles costumam lidar com a questão da proteção. E, no final, é gerado um documento, como eu comentei, que a gente apresenta as lacunas, o que tem que ser corrigido, quais são as maiores falhas, os maiores problemas. A gente faz todo um mapeamento, porque qual é a ideia do assessment? Apresentar sugestões que aumentem a proteção sem engessar a empresa, porque a gente entende que uma empresa não pode simplesmente se proteger 100% e paralisar, e não conseguir executar o seu negócio e inviabilizar, né, o trabalho dos profissionais. Então, é nessa fase que a gente tenta achar esse meio termo que garanta a segurança, mas garanta a continuidade do serviço com fluidez ao mesmo tempo. Exato. Depois que nós apresentamos esse diagnóstico, se passa para implementação, efetivamente a implementação. Vai se criar todo tipo de política, de cultura, de processos,
necessários. Eu estou aqui com a minha colinha também do passo a passo. Vai se implementar todas as necessidades que a empresa tem, que a gente identificou naquela primeira fase, através da criação de política de segurança, privacidade, gestão de riscos. Como eu reitero que esse PDF nós vamos encaminhar para vocês, vai ter o passo a passo ali dos módulos, para vocês conseguirem ver com mais calma cada um dos passos. Criação de modelo de reclamação para autoridade, política de tratamento, termo de consentimento. É na entrevista também que a gente vai conversar com as áreas e entender o que elas precisam, quais dados elas têm que coletar. Depois disso, a gente vai entender em que categoria que a gente vai encaixar aquela necessidade, se vai ser necessário um termo de consentimento, se é para cumprimento de uma norma, qual o motivo pelo qual esse dado está sendo coletado, que tudo isso tem que estar no termo de consentimento, como nós comentamos na primeira parte, tá? E é aqui, no módulo 2, que se cria esses termos de consentimento específicos para cada uma das áreas e cada uma das necessidades das áreas. Vai se implementar a padronização de senha, a questão de trocar senha com uma certa frequência, que a senha tenha um certo formato mais seguro, se classifica as informações como internas, externas, nível de sigilo, qual profissional pode acessar qual dado, porque às vezes nem todos os dados são necessários para todos os profissionais. Por exemplo, uma escola tem a foto do aluno no cadastro dele. Esse aluno agora está devendo uma mensalidade. Essa mensalidade vai ser cobrada pelo setor financeiro. Um exemplo, o setor financeiro não precisa de acesso da foto do aluno. Ele precisa só da matrícula, do contato do aluno e do valor que o aluno está devendo, por exemplo. Enquanto que, ou questão de saúde, uma área da saúde da escola vai precisar daquelas informações de saúde. O RH da escola não vai precisar. Enfim, é fazer essa classificação de quem dentro da empresa precisa de quais informações e fazer um certo bloqueio para que nem todo mundo tenha acesso a tudo, de forma a não engessar o trabalho, mas proteger. Uma coisa que é muito importante durante o assessment é a gente definir o perfil da empresa também, porque para tu tirar a implementação do papel, digamos assim, tu precisa saber por onde ir, não só através do que a gente tem anotado no papel, mas por onde ir. Cada empresa é uma empresa diferente, então o perfil dos funcionários é diferente. Então, entendendo isso, tu consegue ver quais são as políticas que tu vai dar prioridade, como que tu vai começar a alterar essa cultura da empresa, como que tu vai usar as lideranças informais dentro da empresa para melhorar essa cultura já com a aplicação das políticas novas e normas que serão criadas durante esse processo de implementação. Então, é muito importante que se tenha essa noção do perfil dos funcionários, de tempo que eles têm em casa também e tudo mais, para saber como tirar do papel a parte da implementação. Que tem que se entender o perfil dos profissionais, pelo menos da maioria, né? Fazer um levantamento, porque tem políticas que vão funcionar para alguns e tem políticas que não vão funcionar. Depende do perfil, vai se adaptar a política as diversas políticas que se tem que criar, os procedimentos, se é uma empresa mais jovem, se é uma empresa mais conservadora, uma startup, uma empresa de auditoria, por exemplo, vão ter políticas totalmente diferentes uma da outra. Por isso que às vezes é difícil também falar sobre a implementação na prática, porque é complicado se dar exemplos muito diretos, considerando que a gente está tentando abarcar todo mundo aqui, né? Deixa eu ver, vamos para o próximo slide, que a gente também já está ficando sem tempo, esse tempo voa. Vamos lá. Aqui continua a implementação. Deixa eu ver se eu vou ressaltar. Revisão de contratos com terceiros, que nós comentamos no primeiro dia, porque tem a questão da responsabilidade solidária entre toda a cadeia de negócios. Então, os contratos que vocês fazem com os parceiros de vocês, com os terceirizados,
tem que ter cláusulas prevendo que eles têm que estar conforme, que a responsabilidade é deles. Então, é feita na implementação toda uma análise. A gente senta em cima dos contratos e analisa tudo, cláusula a cláusulas, para ver o que tem que alterar, o que tem brecha, o que a gente pode incluir, os contratos que já estão em andamento, aditivar algum detalhe, porque é uma recomendação que a gente vai fazer com o tempo para vocês, é assim, se o terceiro não está conforme, procura um que esteja, né? Que daí vem aquela parte da oportunidade de negócio. Quem tiver em conformidade vai conseguir fechar mais contratos, porque a nossa recomendação é quem não está em conformidade não contrata, porque vão correr um risco desnecessário. Não adianta a empresa de vocês estar 100% conforme, mas a terceira não se proteger, porque vazando na terceira, vocês pagam junto. Então, a gente faz uma revisão desses contratos, a gente dá sugestões de alterações, de aditivos, se necessário. Definição e orientação dos agentes da lei, a gente explica quem é o controlador, o operador, o encarregado, qual a função de cada um em cada caso. Criação de grupo de apoio do DPO. Como eu comentei na primeira aula também, o DPO, ele geralmente vai ser um profissional ou do jurídico ou da TI, mas só conhecimento jurídico, só conhecimento de TI não bastam para esse profissional. Ele vai ter que ter um grupo de apoio, ele vai ter que ter um grupo multidisciplinar formado com pessoas da TI, com pessoas do jurídico, pessoas de processo, setor de compliance, controle interno, análise de risco, todos esses profissionais, tá? Nós vamos ter que formar um grupo de apoio para o DPO, que ele confie, que eles entendam, que todos estejam em sintonia para fazer essa análise. O DPO vai ser o representante do grupo, mas a gente faz uma orientação, uma criação de um grupo de apoio e uma orientação de como que eles devem, o que eles devem analisar, enfim. Avaliação de canal de denúncia, de ouvidoria, porque esse é um requisito da lei. O cliente de vocês tem que ter um acesso direto, rápido, fácil com o DPO para qualquer queixa. Vamos para o próximo slide. A gente não vai falar um por um porque não dá tempo, né? Vamos. Capacitação e conscientização. A capacitação e conscientização, módulo 3. Esse é um módulo à parte também, que é interessante que as empresas utilizem, no caso, nos contratem ou façam, né, por si, dentro, in-house, que é o treinamento. Porque, como a gente já falou várias e várias vezes, a cultura é muito importante. Os funcionários têm que estar cientes dessa necessidade, eles têm que entender e apoiar a segurança na empresa. E muito importante também ali o primeiro treinamento para o alto escalão da empresa, porque assim, não é só o profissional de base que tem que se proteger. Geralmente, as informações, os dados mais críticos vão estar no alto escalão. Tem mais acesso, né? Eles têm mais acesso, é mais livre, é até mais crítico por ter tanta informação. Então, o alto escalão ele tem que estar apoiando muito essa implementação. A gente faz um treinamento específico só para ele, só para a diretoria, para o conselho, enfim, conforme a empresa. Depois, treinamento para os funcionários, auxílio de criação de material para continuar educando, porque, como a gente comentou, funcionários entram, saem o tempo inteiro. O funcionário que entra, ele tem que entrar já nessa cultura, ele tem que entrar sabendo que a empresa se preocupa com a proteção, orientação de boas práticas, enfim. O módulo 4. Daí nós comentamos antes também, o módulo 4 já é um acompanhamento. O DPO as a service, como nós falamos, para aquelas empresas, porque o DPO ele vai ser um profissional caro, vai ser um profissional, se for atrás realmente, né, das qualificações necessárias, um profissional pós-graduado, com compliance, com certificações internacionais. Às vezes, para uma empresa menor, não vale a pena contratar alguém para isso. A empresa pode, sim, fazer como a gente sugestionou antes, um grupo de apoio com um profissional destacado para ser o representante do grupo, ou ele pode contratar um DPO profissional, no caso, para atender vocês à distância ou por hora, enfim, a gente vai fornecer esse serviço também, se necessário.
quando houver alguma queixa, como responder, que isso vai acontecer ao longo dos anos, enfim, a partir de agora, né, a partir de agosto de 2020, vocês vão precisar, porque volta e meia vai aparecer queixas, tem que monitorar os acessos, enfim. Vamos para o módulo 5. Esse módulo foi um que nós criamos pensando num cliente específico. O que acontece? É uma empresa que gestou esse módulo. A empresa ela já estava de acordo com a GDPR. Então, ela é uma empresa internacional que já cumpria as normas da Europa. E ela veio, né, nos procurou para saber se estando de acordo com a GDPR, ela estaria já de acordo com a LGPD. O que acontece? A resposta, a princípio, é que tem que se analisar, nem 100%, não vai estar 100% de acordo, porque são leis diferentes, apesar da LGPD ter se baseado muito na GDPR. Então, a nossa sugestão para eles foi esse módulo de auditoria. Nós não necessariamente vamos fazer nada do zero, nós vamos chegar na empresa e analisar. É similar ao assessment, ao primeiro módulo, que é analisar a situação, analisar o que a empresa já tem, quais são os processos, quais são as políticas já implementadas, quais as soluções de segurança já foram implementadas, e no final entregar um relatório com a situação e as sugestões para melhorias. Até porque, como a gente falou, tem muitas empresas que querem contratar um terceiro para entrar na empresa e executar o serviço do início ao fim. E tem empresas que querem só o relatório. Eu quero uma auditoria, saber qual a minha situação, o que eu tenho que melhorar, o que está faltando. E assim que eu tiver esse documento em casa mesmo, os meus profissionais do jurídico, os meus profissionais da TI vão se unir e vão executar. Então, a auditoria foi criada para isso. Aqui eu queria agradecer, apesar que a gente ainda vai continuar com as perguntas agora. Nosso próximo encontro, eu quero lembrar vocês, é quinta-feira que vem. E assim, o próximo encontro vai ser focado em tecnologia da informação, em segurança. Por isso nós não tratamos muito disso, nós tratamos mais de políticas aqui, do passo a passo. Qualquer dúvida sobre os módulos, podem mandar ali ao meu e-mail, eu vou receber e já respondo para vocês. Eu estou à disposição para a gente conversar. E além disso, Guilherme, tu quer acrescentar alguma coisa em termos de conteúdo para a gente abrir para as perguntas? Não, acho que aqui já ficou. Eu sei que a gente teve que passar meio correndo no tempo, mas acho que deu para entender, no geral, como que funciona a parte dos módulos, a parte dos processos também, que é mais no meu setor, né? Mais o processo de dados, o acompanhamento, o mapeamento dos dados dentro da empresa. Mas acho que é isso aí, a gente pode abrir para as perguntas, né? Pessoal, vocês têm perguntas para nos enviar? Alessandro, vocês enviarão esses slides? Sim, nós enviaremos, Alessandro. Tu chegou a receber o primeiro, no primeiro dia? O primeiro dia a gente enviou também. A Rosângela perguntou, Guilherme, essa é para ti a pergunta. É realmente necessário que as entrevistas sejam presenciais? Não obrigatoriamente. O ideal seria que fosse presencial, para tu acompanhar um pouco, de fato, como que é também a rotina, não só a presença, mas fazer observação da empresa, do setor que tu está fazendo o mapeamento. Mas pode ser feito por Skype ou à distância também, isso pode acontecer. Tu vai passar um pouquinho mais de trabalho, talvez tenha que direcionar um pouco mais as perguntas, mas pode ser feito sim. Nós temos um caso, por exemplo, que nós estamos implementando, em que a maior parte da empresa fica numa cidade, mas ela tem filiais em outras cidades. Então, nesse caso, o Guilherme se deslocou até a sede da empresa, onde estão a maioria dos funcionários, fez as entrevistas presenciais e com as filiais, às vezes até para a questão de custos, a empresa às vezes não quer pagar um deslocamento, enfim,
uma redução dos custos, que a gente é aberto para negociar isso depois em questão de proposta. Foi feito por Skype, tanto em vídeo como em áudio também. O ideal é presencial para te entender a pessoa. Às vezes ela larga uma informação que às vezes tu nem estava esperando. A entrevista ela é bem dinâmica, né? Tu vai alterando conforme tu sente que a pessoa ela tem mais informações para te fornecer, e é assim que tu vai descobrindo várias coisas que não poderiam estar acontecendo, várias falhas de segurança. Isso. Quanto tempo leva a implementação? Eu acho que a implementação pode variar bastante, né? Depende do tamanho da empresa, depende dos módulos que ela vai contratar também. Tem um módulo de implementação, mas ele tem diversos campos, né, para serem preenchidos. Eu acho que depende bastante do tempo da implementação, vai variar de empresa para empresa. A questão de tempo também é uma coisa que acaba variando muito, a maturidade que ela já tem, né? A gente faz esse assessment ou a auditoria, a gente pede todas as informações do que ela já tem implementado, de todos os processos que ela já tem mapeado. Algumas têm setor de compliance bem forte, que já tem um mapeamento bem definido de tudo, acaba se tornando muito mais simples. E tem aquelas empresas que a gente tem que começar do zero. A gente está colocando uma média assim de uns 3, 4, 5 meses, depende muito da empresa. Mas não é rápido. Não é uma coisa muito rápida, esse é o medo que a gente tenta trazer para as pessoas, que elas entendam assim que agosto de 2020 daqui a pouco está aí, e a gente nota que aqui no Brasil a gente tende a deixar para o final, né? E quando a gente deixa para o final, acaba sendo corrido o serviço, acaba se tornando mais caro de forma desnecessária, porque se fizesse antes, o serviço seria feito de forma muito mais tranquila, muito mais fácil de adaptar até para o dia a dia da empresa, porque tu tem que marcar entrevistas, tu tem que conversar com as pessoas. Isso a gente tenta fazer da forma mais rápida e tranquila para não atrapalhar o trabalho, mas se é feito em cima da hora pode atrapalhar, então o ideal é não deixar para a última hora, tá? Vamos ver, Rafael Mendonça pediu o PDF da primeira aula. Nós mandamos, Rafael, eu não sei se tu pode me mandar um e-mail ali para o jurídico, @ que está na tela, ou deixa o teu e-mail aí que eu te encaminho em seguida, pode deixar. Vamos ver, a Rosângela, não, Josiane, quanto tempo leva a implementação? Tá, nós falamos. Vamos ver, pessoal, mais perguntas? Tem 3 pessoas digitando, vamos esperar um pouquinho. Patrícia Oliveira, vocês fazem o treinamento do DPO? Exatamente como a gente comentou antes, no treinamento e na parte da implementação, a gente senta para conversar com o DPO, para formar um grupo de apoio se for necessário. Guilherme, tu pode anotar para mim, por favor? O e-mail do Alessandro para a gente mandar depois. Que eu tava? Só um minuto que eu me perdi. Treinamento do DPO. O treinamento do DPO, isso. A gente faz o treinamento, a gente explica o que ele tem que saber, a gente identifica quem vai ser o grupo de apoio dele. Enfim, a gente senta assim para conversar com o DPO e explicar para ele as necessidades. Mariana, qual o impacto financeiro que a LGPD pode causar? É uma pergunta bem ampla, assim. Você está falando de orçamento ou de multa, no caso? Vamos abarcar um pouquinho de cada um. Por questão de implementação de valores, vai depender. Multa, ela é bem específica. Tá. A multa, nós tratamos um pouquinho disso na primeira aula. A multa são até 2% do faturamento da empresa, podendo chegar a 50 milhões, tá? Por infração, né? Por infração, boa observação. Que acontece? Provavelmente não vai ser todo esse valor, não é até 2% do faturamento. Sobre as outras especificações, vamos falar um pouquinho de tudo, então. A multa, então o que acontece? Ter essas políticas implementadas, ter o relatório de riscos que a lei exige,
vai te ajudar muito a mitigar essa multa, a reduzir ela, ou até mesmo em transformar ela numa advertência, tá? Mariana, eu não sei se tu chegou a receber o PDF do primeiro dia, qualquer coisa eu te encaminho, mas a gente trata sobre as multas lá melhor. Mas, assim, existem várias punições além da multa e a gente pode mitigar a multa através da apresentação de que a empresa fez o melhor do que ela podia. Os outros custos, no caso, né? Para implementação. Vai variar muito da empresa, de empresa para empresa. Se a empresa já tem uma estrutura de TI, por exemplo, estabilizada, que é uma parte que vai gerar um certo investimento de empresas que não têm, do tamanho da empresa também. Do nível de maturidade que ela já está, porque tem muitas empresas que já têm bastante coisa implementada, não vai precisar aumentar muito. O que a gente costuma trabalhar? A gente tenta sempre fornecer opções, porque a gente entende que o empresário, o gestor, ele vai ter que assumir certos riscos, faz parte do negócio também. Então, o que acontece? A gente tenta entregar um relatório que mostre o mundo perfeito. O que tu deveria ter para implementar na tua empresa de forma perfeita? Depois disso, porque a gente sabe que a maioria não vai, porque vai ser muito caro realmente tornar 100% segura, tu começa a abrir exceções, tu começa, nesse caso aqui eu vou colocar o plano B, eu não vou investir tanto, eu vou investir um pouquinho menos. Aqui eu não vou proteger, porque isso daqui não vai me deixar meu trabalho funcionar direito. Enfim, isso é uma coisa que a gente tem que ir adaptando e por isso que o consultor senta com vocês e trabalha isso, para apresentar os riscos e os custos, e o gestor, enfim, ele vai selecionar alguns riscos, alguns custos que ele vai querer cumprir, enfim, que ele vai correr o risco às vezes, né? Acontece. Cooperativa de crédito, eles têm, talvez tenha alguma parte da legislação ali que eles tenham que seguir também. Tem uma base de custo para se adequar a diferença. Depende, Marcelo, depende o tamanho da cooperativa, depende a maturidade que você já tem de processos. De segurança, né? De políticas de segurança já implementadas também. Tem essas questões aí, tem que ver também CVM, Bacen, tem outras normativas envolvidas. Eu vou conversar contigo, Marcelo, depois. Eu acho que eu te mando um e-mail. Acho que a gente já trocou e-mail, né? Do primeiro dia a gente conversou por e-mail, a gente conversa melhor. Que vai ser um caso bem específico. Mariana, as empresas precisam contratar um DPO para estar de acordo com a lei. Elas não precisam contratar, a lei não fala em contratação de um DPO, mas elas têm que ter um DPO. Seja um terceiro, a gente trabalha com a ideia do DPO as a Service, um terceiro. Você me enviou o material da primeira. Mas, Marcelo, a gente conversa melhor, eu acho, depois do teu caso específico. A Mariana, pois é. Então, vocês vão ter que ter, e tem que ser fácil de identificar. Isso a lei exige, que o cliente, o consumidor, enfim, do teu negócio, ele entre num site e ele identifique muito facilmente quem é o DPO e como entrar em contato com ele. Não pode ter uma barreira. É como um call center para cancelar um serviço. Teria que ser a primeira opção quando tu liga. Não acontece sempre? Não, deveria. O DPO é a mesma coisa, ele deve ser o primeiro, deve ser fácil de identificar. Seja um terceiro, seja um profissional interno, seja um profissional focado só para isso, seja um profissional que faz outro serviço. O gestor da TI, ele também é o DPO da empresa. Pode ser também. Isso é bem caso a caso e se vai analisar conforme os custos. Daí, Mariana, se tu quiser conversar melhor depois também, a gente conversa sobre isso. Temos mais alguma pergunta, pessoal? Que agora realmente está começando a chegar no horário de finalizar. Quem tiver perguntas, se quiser mandar agora e também me mandar para o meu e-mail, tá? Eu estou à disposição, reitero. O Vladimir tinha perguntado antes do material, os materiais são disponibilizados, tá? Vão ser disponibilizados do primeiro encontro também, mas pode mandar um e-mail para o jurídico, @russell ali, e a Vitória encaminha
os materiais para ti e até as aulas gravadas, o link ela pode encaminhar. Isso, eu vou encaminhar os links. A aula anterior já está disponível para quem perdeu. Oi? Não é uma aula, certamente, né? Não é uma aula, eu falo aula, mas não. O dia anterior eu vou encaminhar também para vocês o link. Vamos ver mais perguntas. Valeu, Vati. Acho que é isso, pessoal. A Alessandra está escrevendo. Tá, acho que é isso, pessoal. Não sei se o Alessandro ele aparece escrevendo e daí ele para. Não... Alessandra, avisa se tu vai mandar. Grato pela palestra, tá certo. Muito obrigada. Vamos encerrar então por hoje. Conseguimos nos manter no horário dessa vez. Eu vou reiterar para vocês, dia 10/10, quinta-feira que vem, nós vamos ter um dia focado na TI, na implementação da TI. E eu fico à disposição ali no e-mail. E tá certo, pessoal. Bom trabalho a todos. Boa quinta-feira. Tchauzinho. Até mais.